O Salmo 27 começa com uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Estas palavras não são apenas bonitas, são uma arma espiritual contra todo tipo de temor. Quando declaras que o Senhor é tua luz, estás afirmando que onde Ele está, não pode haver trevas. A luz sempre vence a escuridão, sempre dissipa as sombras, sempre traz clareza ao que estava confuso. Muitas vezes os nossos medos crescem porque estamos olhando para as circunstâncias sem a luz de Deus. Vemos os problemas ampliados, os obstáculos intransponíveis, os inimigos invencíveis. Mas quando permitimos que a luz do Senhor ilumine nossa situação, tudo muda de perspectiva. Aquilo que parecia gigante revela-se pequeno diante do nosso Deus. Davi continua perguntando: o Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei pavor? Esta pergunta não é retórica, é uma provocação à nossa fé. Se Deus é realmente nossa fortaleza, se Ele é verdadeiramente nosso refúgio, então por que continuamos vivendo aterrorizados? A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de confiar em Deus apesar do medo. Vamos orar. Pai amado, nós vimos diante da Tua presença nesta manhã com corações que precisam ser fortalecidos. Reconhecemos que muitas vezes acordamos com medo, com ansiedade, com preocupações que nos paralisam antes mesmo de começarmos o dia. Mas hoje escolhemos declarar a mesma verdade que Davi declarou: Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Senhor, pedimos que a Tua luz brilhe sobre cada área escura das nossas vidas. Onde há confusão, traz clareza. Onde há dúvida, traz certeza. Onde há medo, traz coragem. Que a Tua presença seja tão real para nós que nenhum temor consiga permanecer. Pai, há pessoas aqui que acordaram com medo de perder o emprego, com receio de não conseguir pagar as contas, com pavor de um diagnóstico médico. Toca esses corações agora mesmo. Lembra-os de que Tu és a fortaleza da vida deles. Que nenhum inimigo, nenhuma circunstância, nenhuma notícia é maior do que Tu. Senhor, queremos experimentar hoje o que significa viver sem medo. Pai, pedimos que nos ensines a buscar a Tua face desde o amanhecer. Assim como Davi desejava uma coisa acima de todas, habitar na Tua casa todos os dias da sua vida, que este seja também o nosso maior desejo. Que não comecemos o dia correndo atrás de soluções humanas, mas que primeiro venhamos à Tua presença. Senhor, transforma as nossas manhãs em momentos sagrados de encontro contigo. Que antes de verificarmos as notícias, antes de olharmos as redes sociais, antes de pensarmos nas tarefas do dia, possamos primeiro contemplar a Tua formosura. Pai, há uma paz sobrenatural que vem de estar na Tua presença. Há uma segurança que não depende das circunstâncias quando sabemos que Tu estás conosco. Derrama essa paz sobre nós agora. Acalma os corações agitados, serena as mentes perturbadas, conforta os espíritos aflitos. Que possamos dizer como Davi: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Senhor, oramos especificamente por aqueles que enfrentam inimigos reais neste dia, pessoas que têm adversários no trabalho tentando prejudicá-las. Pessoas que enfrentam oposição injusta, perseguição, falsas acusações. Pai, Tu vês cada situação, Tu conheces cada inimigo, e Tu prometeste que quando os malfeitores vierem contra nós para nos devorar, eles é que tropeçarão e cairão. Que esta promessa se cumpra hoje na vida de cada pessoa que está orando conosco. Levanta-te, Senhor, em defesa dos Teus filhos. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Que toda língua que se levantar em juízo seja condenada. Pai,
pedimos também coragem para enfrentar os medos internos, aqueles medos que ninguém vê, mas que nos torturam por dentro. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo de não sermos suficientes. Senhor, esses medos mentem para nós. Eles nos dizem que não somos capazes, que não vamos conseguir, que estamos sozinhos. Pai, quebra essas mentiras com a tua verdade. Lembra-nos de que em ti somos mais que vencedores, que a tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que quando somos fracos, então é que somos fortes, porque dependemos totalmente de ti. Senhor, há pessoas aqui que têm medo de tomar decisões importantes. Estão paralisadas porque não sabem qual caminho seguir. Pai, tu prometeste que se buscarmos a tua face, tu nos mostrarás o caminho. Que hoje seja o dia em que essas pessoas recebam direção clara. Que o teu Espírito Santo as guie em toda a verdade. Que possam dar os passos necessários com confiança, sabendo que tu vais adiante delas, preparando o caminho. Senhor, oramos por coragem para os pais que não sabem como criar seus filhos nestes tempos difíceis. Dá-lhes sabedoria sobrenatural, mostra-lhes como proteger sem sufocar, como orientar sem controlar, como amar incondicionalmente. Que sejam pais corajosos, que ensinam seus filhos a confiar em ti. Pai, pedimos coragem para aqueles que precisam ter conversas difíceis hoje. Pessoas que precisam confrontar situações erradas, estabelecer limites saudáveis, dizer não quando for necessário. Senhor, dá-lhes as palavras certas, que falem a verdade em amor, que sejam firmes, mas não agressivos, claros, mas não ofensivos. Que o Espírito Santo os capacite para essas conversas. Senhor, há pessoas aqui que têm medo de amar novamente porque foram profundamente feridas no passado. Pai, cura essas feridas, restaura a capacidade de confiar. Não permitas que o medo do passado roube as bênçãos do futuro. Ensina-nos que confiar em Ti também significa confiar no que Tu podes fazer através de outras pessoas. Pai, oramos por coragem para aqueles que estão lutando contra vícios, pessoas que acordam todo dia com medo de cair novamente. Senhor, Tu és mais forte que qualquer dependência. Quebra as correntes que prendem os Teus filhos, liberta-os completamente. Senhor, dá coragem aos que precisam perdoar. Há pessoas carregando mágoas pesadas, rancores antigos, ressentimentos profundos. Pai, eles sabem que precisam perdoar, mas têm medo de que isso signifique que o que aconteceu estava certo. Ajuda-os a entender que perdoar não é justificar o erro, mas libertar-se da prisão da amargura. Dá-lhes força para soltar o que os está envenenando por dentro. Senhor, pedimos coragem para os que enfrentam batalhas de saúde. Pessoas que receberam diagnósticos assustadores, que estão em tratamentos dolorosos, que lutam contra doenças que parecem invencíveis. Pai, Tu és o Deus que cura. Toca esses corpos com o Teu poder restaurador, mas acima de tudo, dá-lhes coragem para enfrentar cada dia, cada tratamento, cada desafio. Que não percam a esperança, que continuem crendo mesmo quando a cura demora. Pai, oramos por coragem financeira para os que estão em dificuldades econômicas. Senhor, há pessoas aqui que não sabem como vão pagar as contas deste mês, que acordam apavoradas pensando nas dívidas. Pai, Tu és o Deus que provê. Tu és Jeová Jiré, o Senhor que vê e provê. Abre portas de provisão sobrenatural, envia ajuda inesperada, multiplica o pouco que eles têm, mas acima de tudo, dá-lhes coragem para confiar em Ti mesmo quando a conta bancária está vazia. Que aprendam que a Tua provisão não depende das circunstâncias. Senhor, pedimos coragem para os que estão sozinhos, pessoas que acordam nesta manhã sem ninguém para abraçar, sem ninguém para conversar, sentindo o peso da solidão. Pai, que eles sintam a Tua presença de forma tão real que a solidão se transforme em doce comunhão contigo.
que entendam que nunca estão verdadeiramente sozinhos, porque tu prometes jamais nos deixar nem desamparar. Envia pessoas certas para a vida deles. Constrói relacionamentos saudáveis e edificantes ao redor deles. Pai, oramos por coragem para aqueles que têm medo do futuro. Pessoas que olham para frente e só veem incerteza, instabilidade, possíveis tragédias. Senhor, ensina-nos a viver um dia de cada vez. Tu disseste que não nos preocupemos com o amanhã porque cada dia tem o seu próprio mal. Dá-nos graça suficiente para hoje, que não carreguemos os fardos de amanhã nas costas de hoje. Pai, há jovens aqui que têm medo de não encontrar seu propósito, de desperdiçar suas vidas, de tomar decisões erradas que os prejudiquem para sempre. Senhor, acalma esses corações ansiosos, mostra-lhes que tu tens um plano maravilhoso para cada um deles. Que o caminho se revela passo a passo, não de uma vez só. Dá-lhes coragem para dar o próximo passo, mesmo sem ver o caminho completo. Senhor, pedimos coragem para os idosos que têm medo da morte, da perda de autonomia, de se tornarem um fardo para a família. Pai, dá-lhes a certeza da vida eterna, que saibam que partir para estar contigo é incomparavelmente melhor. Que seus últimos anos sejam cheios de paz, dignidade e propósito. Usa-os para abençoar as gerações mais novas com sua sabedoria. Senhor, oramos por coragem para as mulheres que sofrem violência doméstica, mulheres que vivem com medo dentro da própria casa, que não sabem como sair dessa situação. Pai, intervém sobrenaturalmente. Mostra-lhes o caminho de escape. Envia pessoas certas para ajudá-las. Dá-lhes coragem para tomar as decisões difíceis que precisam ser tomadas. Protege-as e a seus filhos. Senhor, há pessoas aqui que têm medo de sonhar porque já foram decepcionadas tantas vezes. Pai, reacende os sonhos que tu colocaste no coração deles. Que voltem a crer que contigo todas as coisas são possíveis. Que tenham coragem para tentar novamente, para recomeçar, para não desistir dos sonhos que vêm de ti. Pai, pedimos coragem para enfrentar as mudanças. Vivemos em tempos de transformações rápidas e constantes. Muitas pessoas têm medo de não conseguir se adaptar, de ficar para trás, de se tornar irrelevante. Senhor, tu és o Deus que não muda. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que encontremos nossa estabilidade em Ti, não nas circunstâncias. Dá-nos flexibilidade para nos adaptar sem perder nossos valores essenciais. Senhor, oramos por coragem para os que enfrentam injustiças. Pessoas que são tratadas de forma errada no trabalho, na família, na sociedade. Pai, tu vês cada injustiça, tu conheces cada lágrima derramada. Levanta-te em defesa dos oprimidos. Traz justiça onde há injustiça. Dá aos teus filhos coragem para lutar pelos seus direitos de forma sábia e pacífica. Que não se vinguem, mas confiem em ti para fazer justiça. Pai, há pessoas aqui que têm medo de testemunhar da sua fé, que querem falar de ti, mas temem a rejeição, o escárnio, a perseguição. Senhor, dá-lhes ousadia santa. Enche-os do Espírito Santo como encheste os discípulos no dia de Pentecostes. Que falem da tua palavra com intrepidez. Que não se envergonhem do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Senhor, pedimos coragem para os missionários que estão em campos difíceis, pessoas que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares hostis. Pai, protege-os, fortalece-os. Supre todas as suas necessidades, que vejam frutos abundantes do seu trabalho, que não desanimem diante das dificuldades, mas permaneçam firmes na chamada que receberam. Senhor, oramos por coragem para os líderes cristãos, pastores, missionários, líderes de ministérios que enfrentam oposição, críticas injustas, ataques espirituais. Pai, guarda-os. Dá-lhes sabedoria para liderar.
Que não se deixem abater pelas críticas, mas continuem fiéis à tua chamada. Levanta uma geração de líderes corajosos que não negociam a verdade do Evangelho. Senhor, pedimos coragem para aqueles que precisam deixar relacionamentos tóxicos. Pessoas que sabem que determinadas amizades ou relacionamentos as estão prejudicando, mas têm medo da solidão, do que os outros vão pensar, de magoar alguém. Pai, dá-lhes discernimento e coragem, que entendam que proteger sua paz não é egoísmo, é sabedoria, que tenham força para estabelecer limites saudáveis. Senhor, há pessoas aqui que têm medo de envelhecer, medo das rugas, dos cabelos brancos, da perda de vitalidade. Pai, ajuda-nos a entender que a beleza verdadeira não está na aparência externa, mas no espírito interior. Que cada ano vivido seja visto como uma bênção, não uma maldição. Que envelheçamos com dignidade, graça e propósito. Pai, oramos por coragem para os empresários cristãos. Pessoas que enfrentam decisões difíceis, concorrência desleal, crises econômicas. Senhor, dá-lhes sabedoria para administrar seus negócios com integridade. Que sejam luz no mundo dos negócios. Que suas empresas prosperem, não por métodos desonestos, mas pela bênção que vem de ti. Dá-lhes coragem para fazer o que é certo, mesmo quando é mais custoso. Senhor, pedimos coragem para os estudantes que enfrentam pressão acadêmica. Jovens que têm medo de não passar nos exames, de decepcionar os pais, de não conseguir entrar na universidade. Pai, dá-lhes sabedoria para estudar, concentração para aprender, paz para fazer as provas, que entendam que seu valor não está nas notas, mas em quem são em ti. Que façam o melhor, mas confiem em ti com os resultados. Senhor, oramos por coragem para aqueles que enfrentam tentações sexuais. Vivemos em uma sociedade hipersexualizada, onde a pureza é zombada. Pai, dá aos teus filhos força para resistir. Que guardem seus corações e seus corpos, que entendam que a pureza não é repressão, mas sabedoria. Que experimentem a bênção de viver de acordo com os teus padrões. Pai, há pessoas aqui que têm medo de não ser bons pais, que olham para seus filhos e sentem que não estão fazendo o suficiente. Senhor, nenhum pai é perfeito, mas tu és o Pai perfeito e tu nos ajudas. Dá-lhes sabedoria, paciência e amor. Que seus filhos vejam neles um reflexo do teu amor. Que construam lares onde a presença de Deus habita. Senhor, pedimos coragem para os que precisam recomeçar. Pessoas que perderam tudo e precisam começar do zero. Pai, tu és o Deus dos recomeços. Tu fazes novas todas as coisas. Dá-lhes esperança de que o melhor ainda está por vir. Que não olhem para trás com amargura, mas para frente com expectativa. Que entendam que com ti sempre é possível reconstruir. Senhor, oramos por coragem para enfrentar os próprios erros. Há pessoas aqui que cometeram erros graves e vivem atormentadas pela culpa. Pai, se já confessaram e se arrependeram, lembra-os de que tu já perdoaste. Que não vivam presos a um passado que tu já lançou no mar do esquecimento. Dá-lhes coragem para se perdoar a si mesmos e seguir em frente. Pai, há pessoas que têm medo de ser felizes porque acham que não merecem. Senhor, a felicidade verdadeira não é algo que merecemos, mas algo que tu nos dás por graça. Quebra essa mentalidade de autopunição. Que entendam que tu queres que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, pedimos coragem para os que enfrentam crises de identidade. Pessoas que não sabem quem são, qual é seu valor, qual é seu lugar no mundo. Pai, revela a eles a identidade verdadeira. Que entendam que são filhos amados de Deus, criados à tua imagem, com propósito e destino. Que não busquem identidade nas opiniões dos outros, mas em quem tu dizes que eles são. Senhor, oramos por coragem
para enfrentar as decepções. A vida está cheia de momentos em que as coisas não saem como planejamos. Pai, ensina-nos que teus planos são sempre melhores que os nossos. Que uma porta fechada não é rejeição, mas redirecionamento. Que confiemos em Ti mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Pai, há pessoas aqui que têm medo de perder entes queridos, que vivem antecipando a dor da perda. Senhor, ensina-nos a valorizar cada momento com aqueles que amamos sem viver atormentados pelo medo de perdê-los. Que aproveitemos o tempo que temos, que expressemos nosso amor enquanto há tempo. Mas que também confiemos em Ti com o futuro, sabendo que Tu és soberano sobre a vida e a morte. Senhor, pedimos coragem para os que enfrentam discriminação. Pessoas que são tratadas de forma injusta por causa da cor da pele, origem, condição social. Pai, quebra toda forma de preconceito, que entendam que em Ti não há acepção de pessoas, que todos são igualmente amados e valiosos aos Teus olhos. Dá-lhes coragem para manter a cabeça erguida e o coração em paz, apesar do tratamento injusto. Pai, oramos por coragem para aqueles que precisam pedir ajuda. Há pessoas orgulhosas que preferem sofrer sozinhas a admitir que precisam de apoio. Pai, queremos aprofundar ainda mais nesta oração, pedindo que nos ensines a esperar em Ti. Davi disse no Salmo 27, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, vivemos em uma época de gratificação instantânea, onde ninguém quer esperar por nada. Mas Tu nos ensinas que há um poder tremendo em saber esperar. Que a espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação. Dá-nos coragem para esperar no Teu tempo perfeito. Há pessoas aqui que estão cansadas de esperar. Esperam por um emprego, por um cônjuge, por um filho, por uma cura, por uma resposta. Senhor, renova as forças dos que esperam em Ti. Que a espera não seja passiva, mas ativa, cheia de fé e expectativa. Que enquanto esperam, continuem servindo, adorando, confiando. Pai, ensina-nos que esperar em Ti não é resignação, mas confiança ativa de que Tu estás trabalhando mesmo quando não vemos. Senhor, pedimos coragem para enfrentar as tempestades da vida. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Pai, as tempestades virão. Haverá dias difíceis, momentos de crise, situações que nos tirarão o chão. Mas queremos ter a mesma confiança de Davi, que disse, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Que saibamos que mesmo quando todos nos abandonam, Tu permaneces fiel. Senhor, há pessoas aqui passando por tempestades agora mesmo. Tempestades financeiras, familiares, emocionais, espirituais. Pai, acalma essas tempestades. Fala paz, aquieta-te sobre cada situação turbulenta, mas enquanto a tempestade não passa, dá-lhes coragem para permanecer firmes. Que não sejam levados pelas ondas, mas permaneçam ancorados em Ti. Que a tempestade não defina o destino deles, mas revele o caráter que Tu estás formando. Pai, oramos por coragem para perdoar a nós mesmos pelos erros do passado. Muitas vezes somos mais severos conosco do que Tu és. Carregamos culpas que Tu já perdoou. Senhor, se o sangue de Jesus foi suficiente para nos purificar de todo pecado, quem somos nós para dizer que não é suficiente? Liberta os Teus filhos da prisão da autocondenação. Que entendam que em Cristo não há mais condenação. Que possam olhar para o espelho e ver não os erros do passado, mas a nova criatura que são em Ti. Senhor, pedimos coragem para os que enfrentam batalhas espirituais intensas. Há pessoas aqui que sentem que estão sendo atacadas pelo inimigo de forma brutal. Pai,
Tu és mais forte que qualquer força das trevas. Reveste-nos da armadura completa de Deus. Que possamos resistir no dia mau e permanecer firmes depois de ter vencido tudo. Senhor, dá-nos autoridade para expulsar demônios, para quebrar maldições, para destruir toda obra do diabo. Que o inimigo saiba que não tem poder sobre os que pertencem a Ti. Pai, oramos por coragem para os que precisam fazer mudanças radicais na vida. Há pessoas aqui que sabem exatamente o que precisam mudar, mas têm medo das consequências. Medo de perder amigos, de desagradar a família, de sair da zona de conforto. Senhor, dá-lhes coragem para obedecer à Tua voz acima de qualquer outra. Que entendam que o custo da obediência é sempre menor que o custo da desobediência. Que tenham força para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para sonhar grande. Tu és o Deus do impossível, mas muitas vezes limitamos os nossos sonhos ao que parece razoável. Pai, alarga a nossa visão, que possamos sonhar sonhos que só podem ser realizados com intervenção sobrenatural Tua. Senhor, pedimos coragem para enfrentar as críticas. Haverá sempre pessoas que não concordam conosco, que nos julgam, que falam mal. Pai, ensina-nos a não viver para agradar a todos, mas para agradar a Ti. Que as críticas construtivas nos façam crescer e as críticas destrutivas não nos atinjam. Que tenhamos a pele grossa para as ofensas, mas o coração macio para o Teu toque. Pai, oramos por coragem para os que enfrentam a solidão na multidão. Há pessoas que estão rodeadas de gente, mas se sentem profundamente sozinhas. Senhor, Tu conheces essa dor. Envia amigos verdadeiros para a vida deles. Constrói comunidades autênticas, onde possam ser quem realmente são sem máscaras. Mas, acima de tudo, revela-lhes que a Tua companhia é suficiente. Que possam dizer como Davi: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, pedimos coragem para os que precisam estabelecer prioridades. Vivemos em uma época de múltiplas demandas, e é fácil nos perdermos no urgente e esquecermos do importante. Pai, ensina-nos a dizer não ao que não é prioridade para podermos dizer sim ao que realmente importa. Dá-nos sabedoria para discernir entre o bom e o melhor. Que coloquemos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor, há pessoas aqui que têm medo de decepcionar os outros. Vivem tentando atender às expectativas de todos e estão exaustas. Pai, liberta-os da escravidão da aprovação humana. Que entendam que não podem agradar a todos e que está tudo bem. Que busquem apenas a Tua aprovação. Que ouçam de Ti: muito bem, servo bom e fiel. E isso seja suficiente. Pai, oramos por coragem para os que enfrentam tentações persistentes. Senhor, há pecados que nos assediam facilmente, tentações que voltam repetidamente. Pai, Tu conheces nossas fraquezas, dá-nos força para resistir. Que fujamos da tentação como José fugiu da mulher de Potifar. Que não brinquemos com o pecado, mas o tratemos com a seriedade que merece. Senhor, envia escape no momento da tentação. Fortalece-nos para escolher o que é certo, mesmo quando o errado parece atraente. Pai, pedimos coragem para os que precisam confrontar o pecado nos outros. Há situações em que precisamos falar a verdade em amor, corrigir com mansidão, restaurar com espírito de brandura. Senhor, dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando calar. Dá-nos amor para confrontar sem destruir. Que sejamos instrumentos de restauração, não de condenação. Senhor, oramos por coragem para os que enfrentam a perda de sonhos. Há pessoas aqui que viram sonhos morrerem, projetos falharem, planos desmoronarem. Pai, consola os que choram a morte de sonhos.
Mas também mostra-lhes que quando um sonho morre, tu podes plantar um novo. Que a morte de um sonho não seja o fim, mas o começo de algo ainda melhor. Que confiem que teus planos são sempre superiores aos nossos. Senhor, pedimos coragem para os que precisam defender sua fé. Vivemos em tempos em que o cristianismo é atacado de todos os lados. Pai, dá aos teus filhos ousadia para se posicionar, que não tenham vergonha do Evangelho. Que saibam responder com mansidão e respeito, mas também com firmeza e convicção. Que sejam como Daniel, que não se contaminou, nem se curvou mesmo sob ameaça de morte. Pai, há pessoas aqui que precisam de coragem para aceitar ajuda profissional. Há quem precise de terapia, de tratamento médico, de acompanhamento psicológico, mas tem vergonha de buscar. Senhor, quebra esse estigma. Que entendam que buscar ajuda é sinal de força, não de fraqueza. Senhor, tu usas médicos, psicólogos, terapeutas como instrumentos de cura. Dá-lhes humildade para aceitar que precisam de ajuda e coragem para buscá-la. Pai, oramos por coragem para os que enfrentam preconceito dentro da própria família. Há pessoas aqui que não são aceitas pelos próprios parentes por causa da fé, das escolhas, das convicções. Senhor, essa dor é profunda. Consola os que sofrem rejeição familiar, mas também dá-lhes uma família espiritual que os acolha. Que entendam que a família de Deus é maior e mais forte que os laços de sangue. Senhor, pedimos coragem para os que precisam deixar vícios. Há pessoas escravizadas por álcool, drogas, pornografia, jogos, redes sociais. Pai, tu és o libertador, quebra toda a cadeia, destrói todo jugo, liberta os cativos. Dá-lhes força para dar o primeiro passo em direção à liberdade. Conecta-os com pessoas que possam ajudá-los nessa jornada. Senhor, há pessoas aqui que têm medo de ser autênticas. Vivem usando máscaras, fingindo ser quem não são, escondendo suas verdadeiras lutas. Pai, cria ambientes seguros onde possam ser vulneráveis. Que entendam que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas coragem. Que possam dizer como Paulo, quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, oramos por coragem para os que enfrentam crises de fé. Há momentos em que duvidar é humano. Senhor, tu não te ofendes com nossas dúvidas honestas. Responde às nossas perguntas. Fortalece nossa fé fraca. Como o pai do menino endemoninhado, clamamos. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Que nossas dúvidas nos aproximem de ti em busca de respostas. Não nos afastem. Senhor, pedimos coragem para os que precisam reconstruir a confiança depois de traições. Há pessoas aqui que foram traídas por quem amavam e agora têm medo de confiar novamente. Pai, cura as feridas da traição. Restaura a capacidade de confiar, mas também dá discernimento para saber em quem confiar. Que não se fechem completamente, mas aprendam a confiar com sabedoria. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para celebrar as vitórias dos outros. A inveja é uma tentação real. Pai, ensina-nos a nos alegrar com os que se alegram, que possamos celebrar genuinamente o sucesso alheio sem sentir que isso diminui o nosso. Que entendamos que as bênçãos de Deus não são limitadas, há suficiente para todos. Pai, oramos por coragem para os que enfrentam a pressão de manter as aparências. Vivemos em uma época de redes sociais onde todos querem mostrar uma vida perfeita. Senhor, liberta-nos dessa prisão. Que tenhamos coragem para ser reais, para mostrar nossas imperfeições, para admitir que não está tudo bem quando não está. Senhor, pedimos coragem para os que precisam desistir de relacionamentos que não são da tua vontade. Há pessoas presas em namoros, noivados ou até casamentos que sabem que não são o plano de Deus, mas têm medo de terminar. Pai, dá-lhes clareza e coragem,
que não se conformem com menos do que o teu melhor, que confiem que tu tens algo melhor reservado. Pai, há pessoas aqui que precisam de coragem para recomeçar a sonhar depois de decepções. Quando os sonhos morrem, é tentador nunca mais sonhar para não sofrer novamente. Senhor, reacende a chama da esperança, que ousem sonhar novamente. Que entendam que vale a pena arriscar, vale a pena tentar, vale a pena acreditar. Senhor, oramos por coragem para os que enfrentam a pressão de comprometer seus valores, as situações do trabalho, na escola, na sociedade onde somos pressionados a fazer concessões. Pai, dá-nos firmeza de caráter. Que sejamos como os 3 jovens hebreus que preferiram a fornalha ardente a se curvar diante do ídolo. Que tenhamos convicções tão firmes que nenhuma pressão nos faça comprometer o que é certo. Senhor, pedimos coragem para os que precisam pedir perdão. O orgulho nos impede de reconhecer quando erramos. Pai, dá-nos humildade para admitir nossas falhas. Coragem para pedir perdão sinceramente. Que não sejam pedidos de desculpas superficiais, mas arrependimento genuíno que leva à mudança. Pai, há pessoas aqui que precisam de coragem para deixar empregos tóxicos, trabalhos que destroem sua saúde mental, que violam sua consciência, que não permitem tempo para a família ou para Deus. Senhor, abre novas portas, provê alternativas, dá-lhes coragem para sair de situações destrutivas, mesmo quando não há certeza do que vem depois. Senhor, oramos por coragem para os que enfrentam a morte de entes queridos. A dor da perda é devastadora. Pai, consola os que choram. Sê presente na dor, mas também dá-lhes esperança da ressurreição. Que saibam que a separação é temporária, que um dia haverá reencontro, que essa esperança os sustente nos dias mais escuros. Pai, pedimos coragem para os que precisam estabelecer limites com familiares tóxicos. Há pais controladores, irmãos manipuladores, parentes abusivos. Senhor, dá-lhes sabedoria para honrar sem se deixar destruir. Que possam amar à distância quando necessário. Que protejam sua paz sem carregar culpa. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para investir em si mesmas. Mulheres que sempre colocam todos na frente e nunca cuidam de si. Homens que trabalham até a exaustão e negligenciam sua saúde. Pai, ensina-nos que cuidar de nós mesmos não é egoísmo, mas mordomia. Que não podemos dar do que não temos. Que precisamos encher nosso próprio copo para poder transbordar para outros. Senhor, oramos por coragem para os que enfrentam a infertilidade. Casais que sonham com filhos, mas enfrentam dificuldades para conceber. Pai, Tu és o Deus que abre ventres. Tu deste filhos a Sara, a Ana, a Isabel. Faz o milagre na vida destes que clamam por um filho, mas também dá-lhes paz se o plano for outro. Mostra-lhes outras formas de exercer a paternidade e maternidade. Pai, pedimos coragem para os que precisam denunciar injustiças. Há situações de corrupção, abuso, ilegalidade que precisam ser expostas. Senhor, protege os denunciantes. Dá-lhes coragem para fazer o que é certo mesmo sob risco, que sejam instrumentos de justiça e transformação. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para aceitar que não podem controlar tudo. Vivemos querendo controlar cada detalhe, cada resultado, cada pessoa. Pai, ensina-nos a soltar, que entendamos que há coisas que precisam ser deixadas nas Tuas mãos, que a tentativa de controlar tudo só gera ansiedade, que a rendição traz paz. Pai, oramos por coragem para os que enfrentam a falência, pessoas que perderam tudo financeiramente e não sabem como recomeçar. Senhor, Tu és o Deus da restauração. Tu restauraste Jó. Devolve em dobro o que o inimigo roubou.
Abre portas que ninguém pode fechar. Provê de forma sobrenatural. Mas, acima de tudo, ensina-lhes que o valor deles não está no que possuem, mas em quem são em ti. Senhor, pedimos coragem para os que precisam romper com padrões familiares destrutivos. Há ciclos de abuso, vícios, pobreza, divórcio que se repetem geração após geração. Pai, levanta quebrantadores de ciclos. Pessoas que digam, isso para aqui, comigo, que tenham coragem para fazer diferente, para criar novos padrões, para deixar um legado melhor para as próximas gerações. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para aceitar ajuda financeira. O orgulho diz que precisamos resolver tudo sozinhos. Pai, quebra esse orgulho. Que entendam que aceitar ajuda não é vergonha. Que a comunidade existe para isso. Que possamos carregar os fardos uns dos outros. Pai, oramos por coragem para os que enfrentam bullying, crianças e adolescentes que sofrem na escola, adultos que sofrem no trabalho. Senhor, intervém nessas situações. Dá-lhes força para não internalizar as palavras cruéis. Que saibam que o problema está nos agressores, não neles. Levanta defensores ao redor deles. Senhor, pedimos coragem para os que precisam fazer escolhas difíceis entre duas coisas boas. Nem sempre a escolha é entre certo e errado. Às vezes é entre bom e melhor. Pai, dá-nos discernimento, que busquemos o Teu rosto, que esperemos pela Tua direção, que não tomemos decisões precipitadas, baseadas apenas em emoções ou pressões externas. Pai, há pessoas aqui que precisam de coragem para aceitar que não podem salvar ninguém. Há cônjuges tentando salvar o parceiro viciado, pais tentando salvar filhos rebeldes, amigos tentando salvar amigos destrutivos. Senhor, ensina-nos que só Tu és o Salvador, que podemos amar, apoiar, orar, mas não podemos mudar ninguém. Liberta-os da culpa de não conseguir salvar quem não quer ser salvo. Senhor, finalmente nesta parte, pedimos que a coragem que estamos recebendo se manifeste em ações concretas, que não seja apenas um sentimento passageiro, mas que nos mova a fazer o que precisa ser feito. Que quando sairmos desta oração, tenhamos clareza dos próximos passos, que o medo não nos paralise mais. Que possamos dizer com o salmista, busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Pai, sela esta palavra no coração de cada um, que a coragem do céu nos revista agora. Em nome de Jesus, declaramos que somos mais que vencedores, que nenhum temor tem poder sobre nós, porque Tu estás conosco. Pai amado, ao nos aproximarmos do final desta poderosa oração, queremos trazer diante de Ti pedidos específicos que sabemos que muitos corações carregam neste momento. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para deixar a zona de conforto. Tu as estás chamando para novos territórios, mas o medo do desconhecido as paralisa. Pai, lembra-lhes que Abraão saiu sem saber para onde ia e se tornou pai de multidões, que Moisés deixou o palácio e se tornou libertador de uma nação, que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Senhor, dá-lhes coragem para dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho completo, que confiem que Tu vais adiante, preparando o caminho. Pai, oramos por coragem para os que enfrentam a menopausa ou andropausa, mudanças hormonais que afetam o corpo, as emoções, a autoestima. Senhor, dá-lhes graça para atravessar esta fase, que entendam que cada estação da vida tem sua beleza e propósito. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para deixar igrejas onde não há mais vida espiritual. Locais onde a tradição matou a presença, onde a forma substituiu o poder. Pai, dá-lhes liberdade para buscar onde o Teu Espírito se move. Que não fiquem presas por lealdade humana quando Tu estás chamando para outro lugar.
mas também dá-lhes discernimento para não sair por motivos errados. Pai, pedimos coragem para os que precisam confrontar líderes espirituais que estão em erro. Há situações de abuso espiritual, manipulação, desvio doutrinário que precisam ser tratadas. Senhor, dá sabedoria e coragem, que falem a verdade em amor, que sejam instrumentos de correção e restauração, não de divisão. Senhor, oramos por coragem para os que enfrentam a síndrome do impostor. Pessoas que alcançaram sucesso, mas vivem com medo de serem descobertas como fraudes. Pai, quebra essa mentira. Que entendam que estão onde estão, porque Tu os capacitou. Que seus talentos e conquistas são reais, que não precisam provar nada a ninguém. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para deixar ministérios onde já cumpriram seu propósito. Há quem continue por obrigação, por culpa, por medo de decepcionar. Pai, dá-lhes clareza de quando uma temporada terminou. Que saibam sair com honra, que entendam que deixar um lugar não é abandonar, mas obedecer ao próximo chamado. Pai, pedimos coragem para os que enfrentam a infidelidade no casamento. Seja como vítima que precisa decidir se perdoa ou termina. Seja como culpado que precisa confessar e buscar restauração. Senhor, estas são situações extremamente dolorosas. Dá sabedoria, cura, direção. Que o que for restaurado seja mais forte que antes, que o que precisar terminar, termine com dignidade. Senhor, oramos por coragem para os que precisam processar traumas do passado. Há feridas antigas que nunca foram tratadas e continuam sangrando por dentro. Pai, toca nessas memórias dolorosas com o Teu poder curador. Que tenham coragem para enfrentar o que foi enterrado. Que busquem ajuda profissional quando necessário. Que permitam que Tu cures as camadas mais profundas da alma. Pai, há pessoas aqui que precisam de coragem para aceitar seus próprios limites. Vivemos em uma cultura que glorifica a produtividade constante. Senhor, ensina-nos que somos humanos, não máquinas, que precisamos de descanso, que não podemos fazer tudo, que está tudo bem dizer não. Que nosso valor não está no quanto produzimos, mas em quem somos em Ti. Senhor, pedimos coragem para os que enfrentam a solidão depois de um divórcio. A dor de recomeçar sozinho depois de anos juntos é imensa. Pai, consola os corações partidos. Restaura a identidade que foi abalada. Mostra-lhes que há vida depois do divórcio, que podem ser felizes novamente, que esta não é o fim, mas um novo começo. Cura as feridas, restaura a autoestima, traz esperança. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para defender os indefesos. Há injustiças acontecendo ao nosso redor e muitas vezes ficamos em silêncio por medo. Pai, levanta vozes proféticas, pessoas que não se calam diante do errado, que defendem os órfãos, as viúvas, os oprimidos. Dá-lhes coragem para ser a voz dos que não têm voz. Pai, oramos por coragem para os que precisam aceitar que não serão compreendidos por todos. Haverá sempre quem nos julgue mal, quem distorça nossas palavras, quem questione nossas motivações. Senhor, liberta-nos da necessidade de ser compreendidos por todos, que seja suficiente que Tu nos compreendas. Senhor, pedimos coragem para os que enfrentam a pressão de ter filhos quando não querem ou não podem. A sociedade pressiona, a família cobra, os amigos questionam. Pai, dá-lhes paz com suas escolhas ou situações, que não se sintam obrigados a justificar decisões pessoais, que entendam que cada casal tem seu próprio chamado e timing. Pai, há pessoas aqui que precisam de coragem para buscar seus sonhos, mesmo sendo considerados velhos demais. A sociedade diz que certas coisas têm idade limite. Senhor, quebra essas mentiras. Moisés começou aos 80. Abraão teve filho aos 100.
Nunca é tarde demais para o que tu queres fazer. Dá-lhes coragem para perseguir sonhos independente da idade. Senhor, oramos por coragem para os que precisam sair de relacionamentos abusivos. Há pessoas presas em relacionamentos onde há violência física, emocional, psicológica, financeira. Pai, intervém sobrenaturalmente. Abre os olhos para verem a realidade. Dá-lhes coragem para sair. Provê recursos, abrigo, proteção. Envia pessoas certas para ajudá-las. Que não morram em relacionamentos que as estão matando aos poucos. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para aceitar que seus filhos cresceram e têm sua própria vida. Pais que lutam para soltar, que querem continuar controlando. Pai, ensina-nos a soltar com amor, que confiemos os nossos filhos nas tuas mãos, que oremos, mas não controlemos, que apoiemos, mas não decidamos por eles. Pai, pedimos coragem para os que enfrentam a pressão de manter tradições familiares que não fazem mais sentido. Há expectativas que pesam, obrigações que sufocam. Senhor, dá-lhes liberdade para criar suas próprias tradições, que honrem o passado sem ficar presos a ele, que respeitem sem se escravizar. Senhor, oramos por coragem para os que precisam admitir que precisam de medicação para questões de saúde mental. Há um estigma terrível em torno de antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor. Pai, quebra esse preconceito. Que entendam que medicação não é falta de fé, que tu usas a medicina como instrumento de cura, que busquem tratamento adequado sem vergonha. Pai, há pessoas aqui que precisam de coragem para deixar amizades que se tornaram tóxicas. Relacionamentos que um dia foram saudáveis, mas agora drenam energia, trazem negatividade, puxam para baixo. Senhor, dá discernimento, que saibam quando é hora de se afastar, que possam fazer isso com amor, mas com firmeza, que protejam sua paz sem carregar culpa. Senhor, pedimos coragem para os que enfrentam a pressão de escolher entre carreira e família, especialmente mulheres que são julgadas qualquer que seja a escolha. Pai, dá-lhes paz com suas decisões, que não se sintam culpadas por trabalhar nem por ficar em casa, que entendam que cada família tem suas necessidades e prioridades, que façam o que é melhor para elas sem se importar com opiniões alheias. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para recomeçar a vida em outro país. Imigrantes que deixaram tudo para trás em busca de melhores oportunidades. Pai, tu conheces a saudade, a solidão, o desafio de recomeçar em terra estranha. Dá-lhes força, abre portas, provê trabalho, conecta-os com pessoas boas. Que vejam frutos da coragem que tiveram. Pai, oramos por coragem para os que precisam denunciar abuso sexual. Há vítimas que carregam esse segredo por anos com medo de não serem acreditadas. Senhor, dá-lhes coragem para falar, que encontrem pessoas que as ouçam e acreditem, que vejam justiça ser feita, que experimentem cura profunda das feridas deixadas pelo abuso. Senhor, pedimos coragem para os que enfrentam a pressão de aparentar sucesso nas redes sociais. Vivemos em uma época onde todos mostram apenas o melhor. Pai, dá-lhes coragem para ser reais, que não vivam para os likes, que não baseiem sua autoestima em curtidas e comentários, que entendam que a vida real é mais importante que a vida virtual. Pai, há pessoas aqui que precisam de coragem para aceitar que não vão realizar todos os sonhos que tinham. A vida nem sempre sai como planejamos. Senhor, dá-lhes graça para fazer as pazes com os sonhos não realizados. Que vejam que tu tens outros planos, diferentes mas não piores. Que encontrem propósito no que têm, não no que perderam. Senhor, oramos por coragem para os que precisam lidar com filhos com necessidades especiais. O desafio diário, a luta por direitos, o cansaço físico e emocional.
Pai, fortalece esses pais e mães, dá-lhes paciência infinita, amor incondicional, esperança constante. Provê os recursos necessários, conecta-os com profissionais competentes, que vejam progresso, que celebrem cada pequena vitória. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para deixar empregos bem remunerados para seguir um chamado que paga menos. Há quem precise trocar segurança financeira por propósito. Pai, dá-lhes coragem para essa transição. Provê durante o processo. Confirma o chamado. Que vejam que obedecer a Ti sempre compensa, mesmo quando o caminho parece arriscado. Pai, pedimos coragem para os que enfrentam a pressão de escolher lados em conflitos familiares. Quando pais se divorciam, irmãos brigam, famílias se dividem. Senhor, dá-lhes sabedoria para não tomar partido injustamente. Que sejam pacificadores, que amem a todos, sem endossar o erro de ninguém. Senhor, oramos por coragem para os que precisam aceitar que não conseguirão mudar certas pessoas. Há cônjuges, filhos, pais, amigos que não querem mudar. Pai, ensina-nos a soltar, que paremos de tentar consertar quem não quer ser consertado, que oremos, mas não controlemos, que amemos, mas não nos destruamos no processo. Pai, há pessoas aqui que precisam de coragem para voltar à escola ou universidade depois de adultos. O medo de não acompanhar, de ser o mais velho da turma, de não conseguir. Senhor, dá-lhes confiança, que vejam que nunca é tarde para aprender, que a experiência de vida é um ativo, não um passivo, que tenham sucesso nessa nova jornada acadêmica. Senhor, pedimos coragem para os que enfrentam a infertilidade secundária, casais que já têm um filho, mas não conseguem ter outro. Pai, esta dor é pouco compreendida. As pessoas dizem, pelo menos você já tem um, mas a dor é real. Senhor, consola esses corações, abre ventre se for da tua vontade, dá paz se o plano for outro, que sejam gratos pelo filho que tem sem negar a dor pelo que não veio. Pai, oramos por coragem para os que precisam confrontar pais idosos sobre não poderem mais dirigir ou morar sozinhos. Conversas extremamente difíceis. Senhor, dá-lhes sabedoria e amor, que consigam preservar a dignidade dos pais enquanto garantem sua segurança, que encontrem soluções que funcionem para todos. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para aceitar que seu casamento não é perfeito e nunca será. A vida não é conto de fadas. Pai, dá-lhes graça para amar o cônjuge imperfeito, que parem de comparar com outros casamentos. Que trabalhem no que têm, que celebrem as vitórias pequenas, que construam algo real, não uma fantasia. Pai, pedimos coragem para os que enfrentam a pressão de ter um corpo perfeito, a obsessão com dietas, academias, cirurgias. Senhor, liberta-nos da tirania da aparência, que cuidemos da saúde sem idolatrar o corpo, que nos aceitemos como somos. Que entendamos que nosso valor não está na balança ou no espelho. Senhor, oramos por coragem para os que precisam processar a dor de abortos espontâneos, perdas que muitas vezes são minimizadas, mas que deixam marcas profundas. Pai, consola essas mães, cura a dor da perda, restaura a esperança de tentar novamente, que saibam que aquela vida breve teve valor, que um dia haverá reencontro no céu. Pai, há pessoas aqui que precisam de coragem para sair de igrejas abusivas, locais onde há manipulação, controle excessivo, exploração financeira, abuso de autoridade. Senhor, abre os olhos, dá coragem para sair, conecta-os com comunidades saudáveis onde possam crescer em liberdade. Senhor, pedimos coragem para os que enfrentam a menopausa precoce, mulheres jovens que enfrentam esta realidade. Pai, dá-lhes graça, provê tratamentos adequados, que não se sintam menos mulheres, que entendam que feminilidade não se resume a hormônios. Pai,
oramos por coragem para os que precisam aceitar ajuda de filhos adultos. Pais que sempre foram provedores e agora precisam receber. Senhor, quebra o orgulho, que entendam que é natural e saudável que os papéis se invertam, que aceitem com dignidade. Que vejam que permitir que os filhos ajudem é também uma forma de amá-los. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para deixar carreiras que escolheram para agradar os pais, mas que não as fazem felizes. Pai, dá-lhes liberdade, que não vivam a vida que outros planejaram para elas, que tenham coragem para seguir o próprio coração. Pai, pedimos coragem para os que enfrentam a síndrome de burnout, esgotamento físico, mental, emocional. Senhor, dá-lhes sabedoria para parar antes que seja tarde demais. Que entendam que descansar não é fraqueza, que busquem ajuda, que façam mudanças necessárias no estilo de vida, que recuperem a alegria de viver e trabalhar. Senhor, oramos por coragem para os que precisam aceitar que não serão promovidos no trabalho. Há um teto que não conseguem romper. Pai, dá-lhes paz, que encontrem realização em outras áreas, que não baseiem sua identidade na carreira, que vejam valor no que fazem, independente do cargo. Pai, há pessoas aqui que precisam de coragem para perdoar a si mesmas por erros que custaram caro. Decisões que levaram a perdas irreparáveis. Senhor, se já se arrependeram e mudaram, liberta-os da autopunição. Que entendam que continuar se castigando não conserta o passado. Senhor, pedimos coragem para os que enfrentam a realidade de ter pais tóxicos. Há quem precise estabelecer distância de pais abusivos, manipuladores, destrutivos. Pai, dá-lhes paz com essa decisão. Que honrem sem se destruir, que amem à distância, que protejam sua saúde mental e emocional. Pai, oramos por coragem para os que precisam aceitar que seus filhos tomaram caminhos que não aprovam. Filhos que saíram da fé, que fizeram escolhas questionáveis, que vivem de forma contrária aos valores que foram ensinados. Senhor, dá aos pais sabedoria para continuar amando sem aprovar o erro. Que não cortem o relacionamento, mas também não finjam que está tudo bem. Que orem sem cessar. Senhor, há pessoas aqui que precisam de coragem para recomeçar depois de tentativas de suicídio. Pai, agradecemos porque estão vivas. Toca essas vidas com esperança renovada. Mostra-lhes que têm propósito. Conecta-os com tratamento adequado. Pai, pedimos coragem para os que enfrentam doenças crônicas que limitam suas vidas. Pessoas que não podem fazer o que gostariam, que convivem com dor constante, que dependem de medicação diária. Senhor, dá-lhes graça para cada dia, que encontrem propósito apesar das limitações, que vejam que seu valor não está no que conseguem fazer. Senhor, oramos por coragem para os que precisam aceitar que não terão o casamento que sonharam. Há quem case com expectativas irreais e precise fazer as pazes com a realidade. Pai, ensina-nos a amar o cônjuge que temos, não o que idealizamos, que construamos algo real e duradouro. Pai, há pessoas aqui que precisam de coragem para deixar o passado no passado. Há quem viva olhando para trás, lamentando o que foi, desejando voltar no tempo. Senhor, ensina-nos que não podemos mudar o passado, mas podemos construir o futuro. Que olhemos para frente com esperança. Pai amado, ao encerrarmos esta poderosa oração, queremos te agradecer por cada palavra que foi dita, por cada coração que foi tocado, por cada vida que foi transformada neste momento. Senhor, agradecemos porque tu sempre nos ouves, porque tua presença é constante em nossas vidas, porque nunca nos abandonas. Pai, que cada pessoa que orou conosco saia daqui diferente, mais corajosa, mais forte, mais confiante, que o medo não tenha mais poder sobre nós,
Que possamos viver este dia e todos os próximos cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração poderosa. Que caminhemos em tua presença, colocando-te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Senhor, selamos esta oração com a certeza de que tu respondeste. Que assim seja. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou seu coração, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que precise de uma palavra de alento. Há pessoas ao seu redor que estão lutando contra o medo e precisam ouvir que Deus é a luz e a salvação delas. Escreva amém nos comentários para que juntos possamos formar uma corrente de fé. Inscreva-se neste canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé e fortalecerão seu espírito a cada dia. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida agora e sempre. Que Ele te guarde, te proteja, te fortaleça e te encha de coragem sobrenatural para enfrentar cada desafio. Que o medo fuja da sua presença e a coragem do céu te revista. Vai em paz, filho amado, filha amada de Deus. O Senhor vai contigo.